Ora, olá Rio Avistas, hoje é diferente, já vou explicar. Antes de mais, bem-vindos ao Rio Ave Pod, claro. Pedia-vos para subscrever o canal e para partilharem, para, sei lá, comentarem, meter likes, tudo que ajude este canal, o algoritmo a ser mostrado para ter mais rioavistas a ver os vídeos. Ora então, hoje o convidado do Rio Ave Pod sou eu. É assim a coisa mais egocêntrica que vão ver hoje. Eu sou o meu próprio convidado e vamos fazer isto de uma maneira híbrida. Eu ontem no Facebook e Instagram coloquei um post onde pedia que me fossem feitas perguntas e eu vou juntar às perguntas que eu achei mais interessantes as perguntas que eu costumo fazer sempre ou quase sempre a todos os convidados que cá vêm. Para quem me conhece, para quem já segue os vídeos, já sabem, eu sou o Tiago Sencadas, sou sócio ferranho do Rio Ave, posso dizê-lo, tenho 30 anos e 20 e muitos de sócio, sou sócio desde 2004, número de sócio 891. Já estive ligado a alguns projetos ligados ao Rio Ave, mais ligado aos movimentos de claques, se é que assim se pode dizer. Neste momento, não estando ligado institucionalmente, continuo a fazer parte dos grupos de jovens que vão mais regularmente ver os jogos do Rio Ave e com muito orgulho. Vou a todo lado e estou de todo lado que posso, que a vida me permite, e torço sempre pelo Rio Ave, dou a minha voz ao manifesto e tento que os outros a deem também. Ora, primeira pergunta, como a todos faço, é como é que nasce a minha ligação ao clube. Ora, a minha resposta à pergunta de como é que eu nasço para o Rio Ave, digamos, pronto, o meu pai, ele é rioavista ferranho, a minha mãe também é muito briosa no seu ser rioavista, então levei sempre um input muito forte. Além disso, a minha família de ambos os lados nunca tiveram assim muito clubes que não o Rio Ave, ora haja uma pessoa ou outra que tenha uma Costela ou do Porto ou do Benfica, mas não é uma coisa que se verifique muito na minha família, o que até nem é muito normal. Mas pronto, tanto quando era miúdo andava com a minha avó e o normal era falar-se do Rio Ave, não era falar-se nem do Porto nem do Benfica. E pronto, assim foram-me incutindo. Começo a ir ver os primeiros jogos ao estádio do Rio Ave. Eu ainda era muito miúdo e passava muito miúdo, com 3 anos, mal me lembro dos primeiros jogos que eu vi, certamente não me lembro. Mas eu ia e entrava por baixo do torniquete, como muitos da minha idade o fizeram e outros que são mais velhos. Era muito normal na altura. Depois, porque o meu pai era pescador de longo curso, ou seja, como muita gente desta zona, e ele saía para trabalhar por 3 meses, estava em casa 2 semanas e era muito raro eu ir ver o Rio Ave com ele, mas eu sempre gostei muito, até porque tinha os meus primos também incentivavam muito isso, então eu acabava por ir muito com os meus tios, da Caxina, digamos. Lembro-me que ia para a casa da minha avó à tarde, se não fôssemos ao estádio ficávamos a ouvir o relato aos domingos na casa da minha avó. Outras vezes saíamos todos em excursão,
lá íamos nós, como muita gente faz, ainda hoje se faz, ali a atravessar a linha de metros. A avó morava ali ao pé do Parque Polis, na Caxina. Quando o meu pai estava, se o Rio Ave ganhasse, íamos ao McDonald's, lembro-me dessa também. Não são só os filhos do Mário Almeida que tinham um bom domingo, caso a coisa corresse bem, eu também tinha. E depois, quando comecei a ir mesmo com mais regularidade, foi como um tio meu tio Zé, que era muito de Rio à Vista, via os jogos no corredor e pronto, era com ele que eu via ali os jogos e foi com ele que eu vi mais jogos. Às vezes vou ter que fazer aqui alguns cortes que eu estou a trabalhar enquanto gravo. Como estava a dizer, eu ia com o meu tio Zé ver os jogos, ficávamos no corredor muitas vezes, mas já na altura havia uns green zone e eu muitas vezes saía do pé do meu tio durante o jogo, ia para o pé dos green zone e voltava perto do fim do jogo para ir embora para casa. Às vezes ele gostava de ir embora mais cedo para evitar o trânsito, isso chateava um bocado. Hoje em dia eu nunca vou, fico sempre ao fim do jogo e às vezes tempo demais até. Na altura eu fiz-me sócio por insistência de um primo meu, que também é um excelente Rio à Vista, hoje o filho dele também vem comigo aos jogos às vezes, mas eu fiz-me sócio por insistência dele e também porque por vezes, eu como sou muito alto, sempre fui, por vezes implicava um bocado comigo, diziam que eu já não tinha idade para entrar por baixo do torniquete, mas eu na realidade fiz-me sócio com 8 ou 9 anos e podia-se entrar por baixo do torniquete até aos 12, se eu não me engano. Mas dada essa dificuldade, chegamos à conclusão que o melhor mesmo era eu fazer-me sócio. Chegamos à conclusão, os meus pais, o que é que seja, fizeram-me sócio e pronto, assim me fiz sócio do Rio Ave até aos 16, 17 anos eram os meus pais que me pagavam as cotas. Depois disso, quando eu começo a ter os meus primeiros trabalhitos, fui começando a ser eu que pagava as minhas cotas. Na altura paguei 1,5€ até aos meus 21 anos ou alguma coisa assim, ou um erro qualquer, sei que eu paguei 1,5€ durante muito tempo. Mas pronto, foi assim que eu comecei a ser Rio à Vista. A pergunta a seguir é quais eram as minhas primeiras memórias. São estas memórias das quais eu falei, mas assim, anteriormente a isso, eu ter a certeza que ia ver os jogos, eu lembro-me de, por vezes, ir assistir aos treinos do Rio Ave. Na altura, lembro-me de assistir a treinos em que participava o Fábio Coentrão, Bruno Mendes, o guarda-redes Diogo Mora, coisas assim. Isso é uma das primeiras memórias que eu tenho. E a esses treinos eu ia com um vizinho meu, que era de cerca de 2, 3 anos mais velho do que eu, já faleceu infelizmente, mas eu ia com ele. E depois, eu cheguei, como estava a dizer, ia às captações, ia assistir, claro, ainda era pelado, não era sintético, fui assistir às captações do meu primo, já não me lembro quem é que jogava na altura, mas o treinador era o João Carneiro. Eles fizeram um campo, em metade de um campo, com 2 balizas e jogaram uma espécie de futebol 7, qualquer coisa assim. Por acaso essa história é engraçada porque o meu primo ficou, o meu tio tinha-lhe dito que lhe oferecia umas chuteiras se ele ficasse nas captações, o meu primo ficou, o meu tio ofereceu-lhe as chuteiras e no dia, eles iam ter um estágio qualquer na França e no dia anterior a irem para a França, para o torneio, o meu primo recebe uma chamada a dizer-lhe
que ele afinal não iria, porque houve alguém que apareceu e foi no lugar dele, uma coisa muito injusta na altura. Meu primo tem ressentimento até hoje desse momento, mas mais tarde ele acaba por integrar o futsal do Rio Ave e foi um bom jogador de futsal do Rio Ave. Fez a formação toda no Rio Ave, depois chegou a sénior e fez 2 ou 3 épocas ainda como sénior no Rio Ave. Ok, próxima pergunta. Como é que nasce a minha ligação aos grupos de apoio do Rio Ave? Como disse, na altura quando eu era miúdo, os Green Zone eram fortes e eu lembro-me de ir com o meu tio aos jogos. Quando eram jogos grandes, os Green Zone viriam para trás do banco de suplentes adversário ver o jogo e eu pedi ao meu tio para ir para a beira deles e quando eles vinham eu ia para a beira deles. É assim que eu começo a ver jogos com os claques. Depois mais tarde fiz parte dos Tubarões Verdes na altura. Houve ali um ressurgimento com o Rony, já não está cá, grande Rony. E eu comecei a ver jogos com eles. Depois há um ressurgimento dos Green Zone, eu começo a ver jogos com os Green Zone outra vez, mas isso se calhar até já é mais para perto de quando nós fomos às 2 finais no mesmo ano. E depois desliguei, porque houve ali uma tentativa de nós fazermos algo mais, não tão declaradamente claque, mas de irmos um grupinho de 15, 20 pessoas ver os jogos todos juntos, mas era mais um grupo de amigos do que uma claque. Às vezes cantávamos uma música para enganar o cego, mas não éramos necessariamente uma claque. E depois mais tarde fiz parte da Associação de Adeptos, que tem como finalidade ser uma claque, ao fim e ao cabo. A atual associação, Grupo 39, a convite do Igor. Confesso que a minha vontade não era muita na altura, mas pronto, fiz parte dessa última associação. Hoje em dia integro a claque, mas não faço parte da organização da mesma, digamos, e é por aí. Próxima pergunta: Canal Verdes Anos, como é que surge? Eu já há muito tempo que sentia falta, eu ouço alguns podcasts e já há muito tempo que senti que falta conteúdo audiovisual à nossa massa associativa. Agora temos este canal, mas ainda assim eu continuo a achar que podia haver mais qualquer coisa. E essencialmente foi por isso. Eu fiz ainda, enquanto parte da organização da associação, tentei criar este podcast, mas na altura não foi possível, ou foi possível, mas não dentro dos moldes que eu queria. Teria de passar por aprovações da direção de alguém e eu não queria muito não queria muito um lápis azul em cima do que eu dizia ou do que eu pensava, não queria estar a pedir satisfações a ninguém. E ainda se fez assim. Eu depois retirei-me da ideia, deixei a ideia entregue à associação, porque não achei que fizesse sentido haver 2 podcasts a fazer basicamente a mesma coisa. Entretanto, o tempo foi passando e eles lançaram um teaser, mas julgo que não por culpa da associação, o teaser ainda não saiu, o vídeo ainda não saiu. Era com o Vítor Gomes o episódio e até hoje ainda não saiu. Eu, passado tanto tempo, vi que aquilo não andaria para a frente e optei por fazer as coisas por mim próprio e assim nasceu o canal. Decidi convidar meia dúzia de rioavistas. O pessoal aderiu, viu os vídeos, pelo menos teve views os vídeos, e pronto, noto que
aproveito que estou aqui a falar, noto que parte do público é estrangeira ou está imigrado. Noto que há muita gente imigrada a fazer questão de ver os vídeos e a acompanhar. Sinto que o canal tem esse papel na comunidade de Rio a Vista. O que é que eu vou estar a dizer? Vou estar a dizer que é uma mais-valia dar-nos parabéns a mim próprio? Não, é o que é. Uma coisa que eu gosto de fazer, liga-me ao Rio Ave, permite-me conhecer algumas pessoas que em parte são uma espécie de ídolos e pronto, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu me sentir bem a fazer, vou continuar a fazê-lo. Quando isto se tornar aborrecido, deixo de fazer. Ora, próxima pergunta do público. Qual foi o melhor jogo que eu vi do Rio Ave? O melhor jogo que eu vi do Rio Ave, se não me escapa nada, eu julgo que tenha sido 4-3 frente ao Braga. Pode-me estar aqui a escapar algum jogo. Houve um fantástico jogo no Estádio dos Arcos que eu falhei esse jogo. Na altura eu tive jogo de basquete e não pude assistir a esse jogo, mas houve um jogo que foi na segunda divisão, Rio Ave 5, Vitória de Guimarães 3, num jogo de loucos também, e eu gostava muito de ter assistido a esse jogo, mas não consegui. Na altura um primo meu que nem sequer liga ao Rio Ave foi ver e ele disse que foi um jogo do caraças, e eu até hoje acredito que tenha sido. Acho que houve 2 mudanças de liderança no jogo, foi um jogo fixe. Esse jogo com o Braga, 4-3, também foi qualquer coisa assim. Nós marcamos primeiro, ficamos a perder 3-1, o Braga dá a volta e depois nós damos a volta também, acho que foi na época com o Carvalhal e o Taremi, e foi também um jogaço. Se eu não me engano, o Taremi marcou 2 ou 3 golos nesse jogo, foi um grande jogo. Falei destes jogos, mas podiam ser outros jogos. Eu lembro-me, por exemplo, contra o Vila Franquense, eu fui ver o jogo lá, a perder até ao minuto 88, depois vamos buscar o jogo, uma coisa assim, tivemos esta linha connosco, sei lá, outros jogos assim, não sei. É assim, há outros jogos que também, mas eu também já vou falar deles a seguir, não faz sentido estar a falar deles como o melhor jogo que eu vi, ou fazer parte dos melhores, vou referi-los a seguir. A próxima pergunta é: qual foi o melhor golo que eu vi? O melhor golo que eu vou dizer 3. Eu lembro-me de um golo do Gama, não sei se contra o Marítimo, não sei, em que o Gama, sem ângulo, e ele pega na bola, dá-lhe uma pancada em arco e a bola entra no ângulo oposto. Foi um golaço, mas um golaço mesmo. Depois, o gol do Filipe Augusto, canto direto, também foi qualquer coisa de uou, o que é que se passou aqui? Mas por acaso o gol do Filipe Augusto, embora seja mais recente, não tenho assim agora, não estou a ver agora o gol, mas o gol do Gama estou a ver perfeitamente. O gol do Gama foi exatamente à minha frente, foi na baliza norte, e ele junta à nossa bancada, ele dá-lhe uma pancada e com muito pouco ângulo foi um golaço. Mas o melhor golo que eu me lembro de ver, posso estar a fantasiar, até porque não me lembro de ver uma repetição do golo, mas foi um excelente golo, foi um golo do Delson. Eu acho que foi de livre, no meio campo, tem o círculo do meio campo, né? A bola estava em cima da linha da circunferência maior, não no meio campo, ali 5 metros ou 4, não sei qual é o raio da circunferência, mas a bola é batida mais ou menos nessa zona, o Delson, e ele dá uma pancada na bola, a bola é batida com tanta força, violentamente, a bola entra no ângulo
superior direito, se estivermos de frente para a baliza, foi um golaço. O guarda-redes ainda toca na bola, mas foi um golaço, foi uma coisa maluca. Ora, a melhor performance que eu vi, que eu me recordo, foi em casa e foi nos 4-0 ao Sporting. Fomos exímios, não me lembro de estatísticas, eu se calhar até era muito mais novo. É um daqueles jogos que eu fui para o pé dos Green Zone na altura, mas eu lembro-me que nesse jogo, acho que até houve porrada no final desse jogo, qualquer coisa assim, alguém não gostou muito que nós celebrássemos a vitória, houve assim umas coisas no fim do jogo, mas pronto, nesse jogo 4-0 jogou muito o Evandro, acho que foi o Evandro, marcou 2 golos, um deles fez um chapéu, uma coisa assim, ao guarda-redes. Acho que o guarda-redes, se eu não me engano, não era o Ricardo, era o Tiago, talvez, não o Tiago, mas não sei, mas o Ricardo, poderia ser até o Ricardo. O Ricardo tem um historial de más exibições no nosso estádio. Eu lembro-me que o Ricardo também, não sei se o Rio Ave chega a empatar esse jogo, mas o Rio Ave também, uma vez logo no início do jogo, o Ricardo mete uma bola por baixo das próprias pernas, assim ao estilo Nuno Espírito Santo a jogar pelo Porto contra o Rio Ave. Sim, o nosso treinador, a primeira alegria que nos deu foi a jogar pelo Porto para a Taça de Portugal no estádio de Rio Ave, e ele sofre lá um frango no jogo, uma coisa do outro mundo. E eu ainda não tinha chegado ao estádio, estava a entrar no estádio, cheguei atrasado nesse jogo. Há quem diga que é hábito eu chegar atrasado aos jogos, olha, já desde miúdo que isso acontece, mas não vi esse jogo, mas provavelmente há imagens na net desse gol. Melhor performance, Rio Ave 4, Sporting 0, fomos exímios. Outra pergunta, que era os away days, qual é que era o melhor away day que eu tinha experienciado? É assim, o melhor away day, acho que foi um jogo, eu vou pôr aqui 3, são os 3 assim muito, os que me marcaram mais, diria, que foi um jogo Estoril-Rio Ave, nós ganhamos 5-0. Eu fui de direta para esse jogo, eu já trabalhava nesse jogo, devia ter para aí 19 anos, tinha um part-time ao fim de semana, o jogo era no domingo, eu tinha trabalhado à noite no sábado, e fui ver o jogo de direta. Na altura nós ganhamos 5-0 com um hat-trick do Assa, talvez, mas chegamos muito cedo a Cascais, ainda fomos lá à praia. Foi um dia muito fixe, muito cansativo também. Depois na viagem para cima eu adormeço e quando chego a casa, vi-me ao espelho e tinha a cara assim com uns riscos, tinham pintado a cara com o marcador. Foi engraçado, mas foi assim o away day, a vitória mais gorda, diria, e foi um dia fixe. Depois tivemos o away day dos 3-0 aos nossos vizinhos, também foi fixe. Foi o primeiro visitado Rio Ave que eu assisti no estádio deles, e foi muito fixe, aliás, até foi nesse jogo que eu conheço uma pessoa com quem eu hoje vejo os jogos. Foi a primeira vez que eu conheci o Joaquim Labo, meu amigo, e pronto, estivemos lá todos. Lembro-me, há um vídeo na net sobre isso, sobre esse jogo. Milhazes marca 2, não, Fábio Coentrão marca 2 golos, o Milhazes marca um golo de penalti, uma grande exibição do Fábio Coentrão. E eu aqui no podcast aí há uns tempos disse que ele
Ele disse que o Rio Ave não tem extremos muito marcantes, mas ele se calhar é o extremo mais marcante e eu até mudaria as minhas palavras. Não sei, são opiniões. No Away Day mais marcante eu colocava o jogo da Feira, porque para mim o jogo da Feira, para além da subida de divisão, foi uma coisa muito alegre. Toda a gente depois no terreiro, os jogadores no auditório, na varanda, celebrarem connosco. Foi muito feliz esse dia, mas o que me marcou mais foi a bancada. O Feirense também podia subir de divisão nesse jogo, mas estava muito pouca gente do Feirense no jogo. Nós teríamos 2.500 pessoas nas bancadas deles, foi uma coisa fora de normal para a nossa realidade. Aquilo marcou muito, aquilo fez-me sentir grande pela primeira vez, uma deslocação do Rio Ave, levar 2.500 pessoas. Aquilo na altura, ainda por cima nem sequer fiquei junto às claques dessa vez, e fiquei numa zona mais distanciada, fiquei atrás da baliza, as claques estavam na lateral, e eu via as coisas a acontecer. Eu nem sabia se olhava para o campo ou se olhava para a bancada, porque era mesmo bonito o que eu estava a ver ali. Esse jogo talvez tenha sido o melhor away day de sempre. Acho que é isso. Ainda há pouco falei da melhor performance da equipa, os 4-0 ao Sporting. Agora falar da melhor performance individual. Na minha opinião, eu acho que a melhor performance individual que eu vi, mas isto, vai haver aqui muita crítica, digamos. Para mim foi o jogo do Rio Ave Porto 2-2, Tarantini. O homem nesse dia estava endiabrado. Vocês podem ver os highlights do jogo. O homem tem, no primeiro lance, se eu não me engano, e ele pega na bola, finta alguém, julgo. Acho que estávamos a perder 2-0 nesse jogo. Ele pega na bola, finta alguém, enfrenta o Elton. Não sei se ele finta o Elton ou marca golo. E depois o segundo golo. E depois o segundo golo é qualquer coisa de. E ele já disse numa entrevista, nem nos treinos ele tinha feito um golo assim, mas aquele golo frente ao Porto foi qualquer coisa de fenomenal. Ele domina a bola com a coxa, chuta, uma pancada, a bola no ângulo, o Elton fica colado ao chão a olhar para a bola, e ele nesse jogo teve em todas as partes do campo, rasgou-se todo, e ele ofensivamente, tecnicamente não era um gajo, mas nesse jogo ele tecnicamente esteve excelente, e a defender, pronto, era o regular dele, era a extensão do treinador dentro do campo, era um grande jogador e que teve uma grande carreira no nosso clube também. Depois, pergunta para a melhor época. É assim, nós temos algumas épocas, sei lá, estou-me a lembrar aqui do Miguel Cardoso, a com o Carvalhal, mas para mim a melhor época foi mesmo a do Nuno Espírito Santo. Viveu-se uma energia completamente diferente, e a das duas finais, e para mim essa foi a melhor. Primeiro, eu nunca tinha ido à final da Taça de Portugal, quando da outra passagem por lá eu não era vivo, tudo era constantemente os mídia a fazerem reportagens em Vila do Conde, a falarem com pessoas locais. O Rio Ave estava nas bocas do mundo, fizemos vendas nesse ano interessantes, acho eu. Depois fomos à primeira final, perdemos, segunda final perdemos mal, o Rio Ave merecia mais.
Depois na Taça de Portugal até nem jogamos tão bem, mas fomos a penaltis. Na Supertaça fomos a penaltis. E pronto, isso representou também irmos já a primeira vez às competições europeias para nós. E acho que isso até foi a parte mais importante e foi o verdadeiro passo em frente, porque na realidade chegar à final da Taça de Portugal o Rio Ave já tinha conseguido. Não tinha conseguido era ir na altura à Liga Europa, que fomos. Uma coisa que nos permitiu nesse ano jogar com o Steaua de Bucareste, por exemplo, que é um histórico, ok, não é o Liverpool, mas é um histórico. Para a dimensão do Rio Ave, o Steaua e o Dinamo de Kiev são duas equipas com uma dimensão muito superior à nossa, digamos, em adeptos, em história. É o que é. Melhor época, Nuno Espírito Santo, segunda época, a época em que fomos às duas finais, depois a Supertaça a seguir. Quer dizer, a Supertaça é no ano a seguir, ele já não está, mas pronto, fomos à boleia do Nuno Espírito Santo. As secções que eu abria no clube. Ora bem, eu acho que antes de nós abrirmos secções, eu acho importante abrir secções para gerar rioavismo, porque o Rio Ave, tu criares adeptos não é uma coisa fácil, tens de criar um sentimento nas pessoas, e tu crias o sentimento nas pessoas quando as pessoas se ligam por algum motivo. Ir ver jogos não é o único meio, e até julgo que seja mais difícil, porque há jogos, digamos, quem compete connosco tem jogos mais interessantes para ver. Nós não podemos esquecer que no nosso distrito, a 1 hora de metro, 30 minutos de carro, temos uma equipa que joga Champions League, pronto, este ano por acaso está a jogar Liga Europa, mas luta para ser campeão, tem objetivos diferentes e tem coisas mais cativantes. Por isso eu acho que nós, um modo, não estou a dizer que é o modo, mas é um dos modos, nós gerarmos rioavismo na cidade, é abrir outras secções e estender o Rio Ave, abrir o Rio Ave aos vilacondenses. Depois, eu acho que nós, antes de abrir outras secções, temos de consolidar as secções que nós temos. Acho que deveríamos ser nós somos uma referência no futsal, mas só temos praticamente a equipa de futsal profissional, digamos. Nós não temos formação. Isso é uma grande lacuna, porque nós estamos constantemente a alimentar a equipa de futsal com dinheiro, e eu acho que lá está, geramos rioavistas ao abrir equipas de futsal. Ok, temos as escolinhas do Rio Ave, se calhar não é preciso termos as escolinhas do futsal do Rio Ave, ou então até não sei, eu não me importava que houvesse, mas acho que é preciso consolidar a modalidade, por exemplo. E mesmo no futebol em geral, eu acho que o futebol do Rio Ave hoje em dia não é para os vilacondenses, e o Rio Ave era a maneira o Rio Ave era o modo que os vilacondenses tinham de praticar desporto, salvo seja, já não é. E pronto, se calhar pensar em alguma medida, o Daniel já trouxe aqui algo muito interessante, que era estender a Academia Tubas ao futebol concelhio, tentar de algum modo profissionalizar algumas freguesias e gerar lá rioavistas e gerar lá miúdos que jogassem no Rio Ave. Era outra parte, a meu ver, importante. Depois, que academias é que eu abriria? Opa, eu acho que, por exemplo, tínhamos sempre de abrir coisas que não há na cidade para atrair interesse, ou tentar que atraísse interesse. Mas eu pensaria, por exemplo, em handball, embora tenhas no concelho, não tens na cidade. Abriria, por exemplo, o hóquei. Já falei das artes marciais, aqui no Rio Ave pode. Eu abri artes marciais e se calhar era até fácil, porque há algumas academias, e nós até temos gente que são excelentes treinadores de Muay Thai, Kickboxing e Boxe, e ele, no caso, até vê os jogos do Rio Ave, se não vê todos, vê muitos,
E se não me engano, até alguém que anda por lá também vê aqui os vídeos. Mas sim, podíamos tentar parcerias desse género. O atletismo, o Rio Ave já teve atletismo. Há neste momento um recém-clube formado de atletismo na cidade. Poderia-se estudar algum modo do Rio Ave anexar o clube. As pessoas podem não querer, e é legítimo, mas pode haver a tentativa, e eu acho que só há benefício tanto para o clube de atletismo que está a formar, como para o Rio Ave. O Rio Ave fica com mais atletas, o clube de atletismo passa a ser uma secção de um clube importante em Vila do Conde, o que por si só vai lutar pelas suas condições de trabalho. Acho que pode ser um corte de caminho para se conseguir coisas interessantes, este tipo de parcerias. Mas é isso, atletismo, Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, handball, hockey, como eu disse. Acho que futebol de praia, acho que o Rio Ave poderia ter futebol de praia. O Caxinas tem, é engraçado, parece que o Caxinas está em todas as lacunas do Rio Ave, não sei. Acho que há alguém que não quer ver as coisas como elas são, porque há boa vontade na cidade, porque esses clubes arranjam apoios para se fazer, e pronto, o Rio Ave poderia também explorar mais essas lacunas, digamos, e gerar rioavistas com isso. Como é que é trocar de clube para SAD? Eu não sou necessariamente contra a SAD, aliás, eu sou favorável à SAD já desde a altura que se falava que o Peter Lim queria comprar o Rio Ave, o parte do Rio Ave, o que é que fosse. Na minha opinião, já deveria ter sido vendido nessa altura, porque nessa altura tinhas capacidade de negociá-lo. E se calhar nessa altura só tinhas vendido 20% ou 30%. A meu ver era importante, porque parecendo que não, isso ia criar maior profissionalização do clube, ia fazer com que os negócios tivessem de ser feitos mais às claras, porque a SAD ia ser dividida em duas partes, mas pronto, não se verificou. Neste momento a SAD nós vendemos por um preço razoável, não julgo que seja bom, mas acho que o Vitória de Guimarães vendeu um capital maior da sua SAD por muito menos dinheiro. Um capital maior não, vendeu uma boa quantidade da sua SAD por muito menos dinheiro. Um negócio na casa dos outros, não me quero meter, mas pareceu-me um negócio ruinoso para o Vitória de Guimarães. Falando da nossa, o clube estava endividado, apareceu um mecenas para pagar as dívidas do clube. Por muito que me custe, tinha que ser assim, pelo menos para mantermos o clube na primeira divisão. Não há muito a falar, eu não vou dizer se eu acho bem, eu não percebo assim tanto de finanças para estar a dizer se era possível ou impossível salvar o clube. Agora também não quero estar a pensar, é assim, eles chegaram o ano passado, vamos ver o que é que surge daqui, dar mais tempo à SAD e perceber o que é que eles de facto querem daqui. Neste momento há investimento, a equipa ainda não começou a carburar, digamos, mas eu acredito que vai carburar no futuro. Acho que nos dá a garantia de que não... Meu Deus, imaginei eu agora dizer isto e nós acabamos por descer. Mas acho que nos dá a garantia de que não descemos, porque alguém que faz um investimento tão grande não pode arriscar a que o seu investimento vá por água abaixo, porque senão é muito dinheiro que se perde. E pronto, talvez num outro episódio em que eu não arranjo ninguém para falar, talvez venha a dizer mais tarde se as coisas correram bem ou mal. Neste momento estou para ver, e é isso.
por fim, falar do melhor 11 de sempre do Rio Ave. E no melhor 11 de sempre do Rio Ave eu colocaria o Ederson na baliza. Para mim o Ederson, há pessoas que vão dizer que o Oblak é melhor, para mim o Ederson era muito melhor que o Oblak. O Oblak talvez fosse mais ágil entre os postos, mas o Ederson não lhe ficava atrás, não era menos inteligente que o Oblak e era mais corajoso e tinha melhores pés que o Oblak. Depois, centrais, e eu colocaria o Marcelo e o Rodrigo. O Rodrigo fez muito boas épocas aqui e o Marcelo dispensa apresentações, marcava muitos golos de cabeça. Assim, o Peu marcou mais golos, mas eu lembro-me muito melhor de ver o Marcelo do que o Peu, não me lembro necessariamente de ver o Peu a jogar. Depois, na lateral direita, eu colocava o Lyon, teve épocas fantásticas aqui no Rio Ave. Ok, poderão dizer-me que houveram pessoas que fizeram melhores do que ele, mas também não fizeram muitas mais épocas. Eu do Lyon tenho mais do que uma época boa para falar, e de outros que calhar só tenho uma ou meia época, por isso eu vou escolher o Lyon para a lateral direita. Para a lateral esquerda escolho o Tiago Pinto, também pela consistência, pelo que jogou. Ele deve ter estado cá umas 3, 4 épocas, já não me recordo, mas ele era muito consistente também a jogar. Meio campo, colocaria o Tarantini como médio defensivo. Desde que eu me lembro, ele é um símbolo do Rio Ave e dos maiores, embora hajam pessoas que não concordam. Depois, a jogar com ele no meio campo, colocava o Ruben Ribeiro, também um bocado polémico, mas não perdia a bola. Estou a falar de futebol, porque ele antes na Taça de Portugal tamanhosos, mas que ele jogava muito, jogava. Como o outro médio, eu colocaria o Diego Lopes, também tem épocas fantásticas pelo Rio Ave, jogou muitas épocas no Rio Ave, ele deve ter à volta de 7 ou 8 épocas ligado ao Rio Ave, ou mais até, não sei, mas o Diego Lopes foi e dava tudo em campo, principalmente na primeira passagem dele, ele deixava a pele em campo. Diego Lopes era um jogador de caraças. A jogar a extremo, metia o nosso Gama, ainda me lembro de o ver jogar, e não pus o Niquinha no meio campo, mas pronto, olha, é o que é. O Gama, lá está, marcou um dos melhores golos que eu vi, embora não me lembre muito dele, pelo que falam também. Lembro-me dele ser rápido, mas lembro-me dele aparecer isolado muitas vezes na frente, mas não me lembro de muita coisa. Na outra ala colocava o Fábio Coentrão. O Fábio Coentrão, lá está, esses 2 golos contra o nosso rival, embora numa derrota teve aquele golaço no Dragão. Depois ele também tem muita importância numa época em que nós conseguimos a manutenção. Estava cá ele, o Candeias, o Yazalde, acho que até é na época a seguir que nós começamos a crescer enquanto clube, se não me engano. Mas sim, eram eles. O Ucra também poderia estar aqui. O Ucra também representa muito no Rio Ave. E depois na frente eu colocava o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, quanto a mim, também foi muito importante. Só teve cá meia época, e daí não vou pôr Vinícius, vou pôr o João Tomás. Ok? Vou pôr o João Tomás. O João Tomás merece mais, teve cá mais tempo, também representou ali uma fase de transição do Rio Ave. Quando ele chega
cá o Rio Ave é uma equipa que luta para não descer. Quando o João Tomás sai no ano a seguir, nós ficamos em 6º lugar, por isso ele também representa ali uma fase de transição. O João Tomás foi muito importante, mas pronto, de Carlos Vinícius a jogar até seria o meu preferido, mas no melhor 11 de sempre vou pôr o João Tomás. Meus amigos, este foi o meu monólogo sobre o Rio Ave. Obrigado a quem me enviou as perguntas. Daqui é tudo. Pedia-vos encarecidamente que subscrevessem o canal, por favor. E já sabem, Rio Ave sempre. Rio Ave pode, desta vez com eu e eu. E ficamos por aqui. Um abraço, malta.